Oi, pessoal, tudo bem por aí? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe como é que um vulcão se forma? Você já viu a formação de um vulcão? Bom, é claro que não, né? Você não viu a formação de um vulcão. Possivelmente você já viu um vulcão em atividade, mesmo que pela internet, pela TV, um filme, por exemplo. É sobre isso que a gente vai tratar nessa nossa videoaula. Nós vamos falar aqui sobre a formação dos vulcões, como eles se formam. Mas antes da gente chegar nesse ponto específico, acho legal a gente retomar, voltar lá no início, né, pensando no nosso assunto e esclarecer aqui o que é um vulcão. Um vulcão nada mais é do que uma estrutura existente no relevo terrestre, né, uma estrutura geológica, portanto, e que se forma a partir de aberturas na crosta terrestre. A crosta terrestre não é, portanto, inteira, ok? Ela é toda fragmentada nas placas tectônicas. E essas placas tectônicas, muitas vezes, elas permitem que exista uma ligação da superfície com o interior do nosso planeta. É aí que entram os vulcões. Eles são essas ligações. E pelos vulcões saem, então, os materiais existentes no interior do planeta Terra. Gases e magma, aquele material incandescente que forma o manto terrestre. Esses materiais chegam à superfície com temperaturas que variam de 600 a 1.200 graus Celsius. E nem sempre são fenômenos muito queridos. Muitas vezes são fenômenos temidos e devem ser porque são muito destruidores. Inclusive, o nome vulcão vem da palavra vulcano, que é o deus do fogo na mitologia romana. Bom, e como é que eles se formam? Isso é super importante, por isso que eu tô aqui. Os vulcões se formam, pessoal, a partir principalmente das placas tectônicas. Vou explicar melhor. Você sabe que toda a crosta terrestre é constituída por grandes blocos rochosos que se movimentam, então, sobre o magma, ou seja, as placas tectônicas. Quando essas placas se movimentam, elas então permitem muitas vezes a saída desse material, desse magma do interior da Terra para a superfície. Normalmente, os vulcões surgem com mais facilidade onde as placas tectônicas se encontram, porque o choque delas ou o afastamento que elas mantêm permite com facilidade a saída do magma. Mas nem sempre é assim. Muitas vezes, em áreas onde não há o encontro de placas tectônicas, os vulcões surgem também. Isso por conta de rachaduras, de falhas que podem surgir na crosta terrestre. Mas olha só, sempre o vulcão está associado à movimentação das placas tectônicas. E olha só, um vulcão pode ser chamado de adormecido, em atividade ou extinto, certo? Não há ainda um consenso sobre o que é um vulcão adormecido ou extinto ou em atividade. É óbvio, né, que o vulcão em atividade, ele é nitidamente visto. Você vê, então, ali, por exemplo, a saída do magma. Evidentemente, nesse caso, a gente está falando de um vulcão em atividade. É considerado um vulcão adormecido aquele que, de alguma forma, mantém uma certa instabilidade, algum tipo de atividade, mesmo que isso aconteça em longos períodos de tempo. O vulcão extinto é aquele que, portanto, não está em atividade e nem pode estar mais. No planeta nós temos, portanto, os três tipos de vulcões: os extintos, os em atividade e os adormecidos. Você já ouviu falar no Parque de Yellowstone, nos Estados Unidos? Essa região, esse lugar, é um belo exemplo, né, de um local com vulcões extintos ou adormecidos. São vulcões que têm até 2 milhões de anos de atividade, mas que não entram em atividade direta, ou seja, liberando magma, há 640 mil anos. E de um modo bem geral, os vulcões são classificados segundo a sua morfologia, né, observada em até 10 mil anos. Nesse caso, nós temos 5 tipos de vulcões. Primeiro tipo, os chamados estratovulcões. São vulcões que estão em muita atividade durante um longo período de tempo. Lembrando, de 10 mil anos para cá, certo? Segundo tipo, o chamado vulcão escudo. É um tipo de vulcão que expele lava em grande quantidade e com temperaturas muitíssimo elevadas, as mais quentes, chegando aí até 1.200 graus Celsius.
O terceiro tipo é o chamado vulcão cone de escória. Nesse caso, eu estou falando de um vulcão pequeno, em termos de tamanho, e que expele lava em pequena quantidade também. O quarto tipo é o vulcão caldeira ressurgente. Nesse caso, nós estamos falando dos maiores vulcões, que podem atingir grandíssimas dimensões, acima de 100 km² de área. Bom, e em quinto lugar, nós temos os vulcões submarinos. Pelo próprio nome, você já pode supor, são os vulcões que sim, estão embaixo d'água, no fundo dos oceanos e mares. Bom, pessoal, aí você deve se perguntar, mas qual seria então a função dos vulcões? Olha, eu quero te dizer que os vulcões têm uma função muito positiva no mundo, que é a formação de novas rochas. As rochas que são formadas pelas erupções vulcânicas, ou seja, por esse magma que sai do interior da Terra, e ao atingir a superfície, esse magma se consolida, ele endurece, ele vira novas rochas. Isso representa a base estrutural, né, da geologia do planeta Terra. Então, a formação de novas estruturas é um aspecto positivo dos vulcões em atividade. Pra você ter uma noção, muitas ilhas oceânicas são formadas a partir, então, dessa atividade. O vulcão no fundo do mar expele lava, libera esse material presente no interior da Terra e esse material se consolida, vira novas rochas. Ou seja, uma ilha pode se formar a partir disso. E são muitas existentes nesse contexto. Agora, é claro, existe um lado muito negativo também, né? Os vulcões, especialmente aqueles que estão dormindo e entram em atividade, muitas vezes sem um grande aviso prévio, eles podem provocar danos às pessoas que vivem naquelas regiões, eles podem provocar danos atmosféricos, uma vez que a liberação de gases é muito intensa, e normalmente a gente vê isso acontecendo na atualidade, né? Vira e mexe, certamente você já percebeu, nós somos aí bombardeados por notícias de vulcões que estão entrando em atividade em algum lugar do mundo e provocando aspectos negativos para a sociedade. Bom, pessoal, eu acho que um bom exemplo, né, de um evento vulcânico extremamente catastrófico que a humanidade já viu e conhece é o evento do vulcão Krakatoa. Aconteceu na Indonésia no ano de 1883 e é tido então como uma das erupções mais violentas de um vulcão da superfície da Terra. Durou apenas 22 horas, mas olha só os danos que ele causou. A erupção foi ouvida a 4.830 quilômetros de distância. Causou pelo menos 36.417 mortes, 20 milhões de toneladas de enxofre foram liberadas para a atmosfera e produziu um inverno vulcânico. Esse evento específico, né, do vulcão Krakatoa, ele gerou consequências diretas para a sociedade humana, para o planeta Terra por pelo menos 5 anos. Olha que loucura! Embora a erupção tenha durado aproximadamente 22 horas apenas, durante 5 anos as temperaturas médias do nosso planeta foram reduzidas em cerca de 1,2 graus Celsius. É o chamado inverno vulcânico. A quantidade de gases foi tão grande, lançada na atmosfera, que isso influenciou na geração de calor na superfície terrestre. Esse é um dos efeitos extremamente negativos que uma grande atividade vulcânica pode causar. Bom, aí você deve estar se perguntando, né? Mas quantos vulcões existem na superfície da Terra? Olha, eu quero te contar para você que não há um consenso em relação a isso. Estima-se que nos últimos 10 mil anos, né, a superfície terrestre tenha tido entre 1.300 e 1.500 vulcões ativos. Isso sem contar os vulcões submarinos. Agora, se nós considerarmos os dias de hoje, são cerca de 500 vulcões em atividade ou potencialmente ativos no mundo. Bom, e como a base estrutural da geologia do nosso planeta, né, isso eu estou dizendo em termos de rochas, são as rochas vulcânicas, nós podemos considerar que cerca de 80% da superfície terrestre seja formada em função das erupções dos vulcões. Ó, pessoal, eu vou colocar aqui para vocês o top 5, os 5 vulcões em atividade, né, aqueles que estão mais ativos e que são potencialmente mais ativos hoje no nosso planeta. Em primeiro lugar, o vulcão Teide, que fica lá nas Ilhas Canárias.
O segundo é um muito conhecido. Você certamente já ouviu falar do Vesúvio, é um vulcão italiano. Piton de La Fournaise é também um vulcão com muita atividade, fica num território francês no Oceano Índico. Em quarto lugar, um vulcão chamado Sakurajima, no Japão. E em quinto, o Hekla, que fica na Islândia. E olha só, um detalhe, inclusive, né, lá na Islândia, onde tem esse quinto vulcão mais potencialmente ativo, é sabido, é conhecido que a população usa muita eletricidade proveniente justamente desse calor do interior da Terra, a chamada energia geotérmica. Bom, pessoal, então a gente já sabe que boa parte da estrutura geológica da Terra é formada, né, em função desse magma consolidado, que obviamente está ligado ao vulcanismo. Nós já sabemos que os vulcões podem ser estruturas causadoras de grandes catástrofes, mas que também são muito positivos porque fazem, né, o ciclo das rochas acontecer, formando novas rochas. E outra coisa, os solos provenientes dessas rochas vulcânicas são muito férteis. Então, em muitas áreas do mundo, nós vamos ter solos extremamente férteis porque são oriundos, obviamente, de erupções vulcânicas. Agora, você que é brasileiro como eu, fique tranquilo. O território brasileiro, embora seja muito grande, não apresenta vulcões em atividade e nem vulcões adormecidos, ou seja, que podem entrar em erupção. E tudo isso acontece graças à nossa posição geográfica na placa tectônica sul-americana. O Brasil está posicionado bem no centro dessa placa, distante das suas zonas de contato, o que dificulta ainda mais a saída do magma. É como se a gente estivesse em cima de um território dessa placa inteiro. Portanto, o magma não tem como sair. Agora, olha só, não quer dizer que a realidade hoje, né, a realidade atual do Brasil tenha sido a mesma realidade de milhões ou bilhões de anos atrás, não. Fique sabendo que o Brasil possui o vulcão mais antigo da história. Acredita? A estrutura foi criada ali na região da Amazônia, próxima ao rio Tapajós, e obviamente está em extinção, ou seja, ele não vai entrar em atividade, e tem aproximadamente 1,9 bilhão de anos, isso mesmo, quase 2 bilhões de anos de idade. Muitos solos brasileiros, inclusive, são formados a partir desses derrames, né, desses derrames de vulcões que estavam em atividade no nosso território há muitos milhões de anos atrás. O resultado mais expressivo dessas erupções, que a gente pode ver hoje, são os solos do tipo terra roxa, solos extremamente férteis presentes em alguns pontos do país e que têm essa origem, ou seja, fruto de erupções vulcânicas. Então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Bom, é fácil para nós brasileiros, né, diante da nossa realidade, falarmos que os vulcões não são tão negativos assim. Isso porque a gente não tem nenhum em atividade. Mas eu espero que depois desse vídeo você tenha compreendido que os vulcões têm os seus pontos negativos, mas têm também seus pontos bem positivos, são estruturas extremamente importantes para o nosso planeta. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!